Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar em movimento no ar para falar sobre montanhismo, uma prática que junta um desafio físico que é considerável com aventura e imersão na natureza. E as nossas convidadas são a executiva de comunicação e montanhista Thaís Pérola. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, bom dia, Cássia. E estamos também com a fisioterapeuta Karen Bassi, que eu sei que também sobe montanhas. Tudo bem, Karen? Tudo bem, obrigada pelo convite. Isso mesmo, subo montanha também. Quero saber aqui, começando pela Thaís. Ô, Thaís, qual que foi o seu primeiro contato com o montanhismo? O que te levou para essa modalidade? Foi sem querer, né? Eu sou uma típica garota da cidade grande, de São Paulo, focada na minha carreira. Em 2013, eu fiz uma viagem para o Peru e eu queria conhecer muito sobre os Incas e fui pesquisando. E eu descobri que tinham monumentos Incas que eu só poderia ver se eu fizesse uma tal de trilha Inca. E aí eu fui. E aí lá eu senti muita vida, sentimentos especiais, e aí eu fui buscando mais disso. E essa trilha, como ela era, assim, em relação a nível de dificuldade? Você já era familiarizada com trilhas, pelo menos, antes disso? Não, eu mal conhecia, sei lá, o Guarujá, não conhecia a natureza. Eu brinco até que, como assim, eu fui descobrir que natureza existia lá no Peru, né? É uma trilha que hoje eu consigo classificar, talvez ela seja uma trilha média, porque lá é obrigatório ir com guia, com agência, e eles carregam tudo, então já fica um pouco mais leve. Tem um pouco da dificuldade da altitude, porque ela chega até 4.000 metros de altitude, mas não acho ela tão complexa, a parte técnica é fácil, é realmente só caminhar. E dá muito tempo, não tem nenhum dia que é muito pesado. Uhum. Daqui a pouco a gente vai saber dessa sua evolução e que montanhas você subiu depois dessa sua primeira experiência lá em 2013. Mas agora eu quero colocar a Karen aqui na conversa. A Karen atende a muitas pessoas, né, que fazem montanhismo, mas a própria Karen também é montanhista. Como que isso surgiu na sua vida, Karen? Perfeito. Eu sempre fui praticante de atividade física, né? Sempre fez parte do meu cenário. Enfim, a gente acaba indo para algumas trilhas menores aqui mesmo de São Paulo e já dá aquele sofrimento, né? O coração já vai ali na boca. E aí eu tenho para mim, assim, né, que ou o bichinho da natureza e da trilha te morde ou não. Então, ou você ama, ou você fala, nossa, nunca mais quero fazer isso, né? E aí o bichinho me mordeu. Isso já faz mais de 10 anos, né? E aí, conforme a gente vai gostando, vai querendo também mais desafios, a gente também vai se preparando mais, né? Então, até na fala da Thaís, ela falou, não, foi uma coisa simples. Provavelmente na régua dela é simples, né? Que a gente que pratica, acaba fazendo mais, a gente também vai ficando mais preparado, mais condicionado para aquilo. E Karen, você tem percebido um aumento do interesse das pessoas? Eu sei que você atende muita gente que se exercita de várias maneiras, mas pessoas mais interessadas em escalada, em montanhismo, em fazer trilhas? Com certeza. A visibilidade desse esporte aumentou mais, né? Então, algumas dessas modalidades citadas até entrou em Olimpíadas. Então, quem está de casa, começa a assistir, começa a despertar um interesse, começa a procurar ginásios indoor. E a trilha, eu falo que é um lugar que ela é para todos, né? Então, basta você ir lá e praticar esse esporte, né? Basta você iniciar. Você pode pôr um tênis, não precisa iniciar com o equipamento perfeito, né? Aquele mais top do mundo. Você pode, com um tênis, uma mochilinha, já começar a praticar. E aí, se você de fato se interessa, você também precisa melhorar seus equipamentos, né? A sua parte física para despertar mais desafios aí. Essa questão de equipamentos já é uma grande questão que a gente vai abordar daqui a pouquinho com mais detalhe. Mas eu quero te saber de você, Thaís, como que foi a sua evolução? Porque você contou aqui pra gente que você começou lá em 2013, você foi para o Peru, quis fazer uma trilha, e aí gostou, e a partir daí que começa a sua história com o montanhismo. Desde aquela trilha, o que mais você fez de bacana? Olha, tem quanto tempo aqui para contar tudo? Porque primeiro vim aqui para o Brasil, voltei da minha viagem e comecei a pesquisar onde tinha trilhas, quais agências existiam.
Então, minha primeira fase foi mais lenta, porque eu não tinha dinheiro para estar sempre pagando uma agência para ir para o montanhismo. E aí, no meio de uma trilha, uma vez eu perguntei para alguém, quem é o seu guia? E eles responderam, não, a gente está num grupo de amigos. Naquela época, eu só respondi, como você não morre? Mas eu descobri que eu podia eu mesma evoluir, estudar, aprender. E a partir de então, eu fui praticamente quase todo mês, todo final de semana para as montanhas. E aí eu fui seguindo, aprendendo, fazendo cursos, me desenvolvendo. E aí, hoje eu estou começando o meu processo de alta montanha. Uhum. Então, ou seja, isso levou anos. Acho super importante, né, quando a gente traz aqui esse tipo de relato, trazer isso de uma forma realista e consistente para as pessoas, né? Que você tem alcançado grandes feitos. Daqui a pouco a gente vai falar dessas montanhas mais altas, mas é tudo isso a partir de um trabalho que é um trabalho com regularidade e que é um trabalho desenvolvido ao longo de algum tempo. Então, para quem está bem começando, Karen, quais são, assim, os primeiros passos? O que a pessoa deve levar em conta se ela quer começar a fazer trilhas mais complexas e também subir montanhas? Perfeito. Como é uma prática que está ali, né, a natureza está ali, claro que você não vai se aventurar fazendo grandes trilhas com grande quilometragem, né, ou trilhas com grandes inclinações para subir, muito menos sozinho, né, então, às vezes, no primeiro momento, de fato, você precisa ali de um profissional que te oriente, porque você não sabe nem se localizar muito bem, além do desafio do esforço físico, né? Mas eu digo que, assim, se a pessoa quer praticar, ela pode amanhã começar. Ela pode pôr um tênis, uma mochila, pôr uma comida, uma água e já começar a caminhar. Aqui a gente tem o Pico do Jaraguá, Atibaia, Pedra Grande. Dá esse primeiro passo, né? Se interessou, gostou, quer fazer mais? Ok, começa a pesquisar outros formatos, né, de trilha. Mas eu faço sempre um paralelo com o pessoal da corrida, né? Ninguém começa correndo uma maratona, né? A pessoa não começa correndo 42. Ela começa primeiro naqueles 5 ali, vendo se ela gosta daquilo, e ela vai se adaptando, né, para praticar mais até chegar numa maratona. O trekking, ali, o montanhismo, segue a mesma regra. Então, você inicia com passos pequenos, até para não se machucar, né, não correr um risco de sofrer uma lesão, e não sofrer mesmo na jornada, né, tem que ser divertido, enfim, para poder iniciar de forma segura também. Ô, Thaís, por falar em sofrer lesão, já aconteceu com você, né? O que aconteceu com você enquanto você estava se desenvolvendo e ainda está nesse caminho do montanhismo? Essa é a grande piada, porque era na época que eu estava realmente indo todo final de semana para a montanha e eu rompi o ligamento do meu joelho, né, o LCA. Só que não foi na montanha, foi na cidade, foi num treino funcional. Então as pessoas me perguntavam: como é que foi? Em qual montanha você se machucou? Eu falei: não, foi na cidade, a cidade é perigosa também. E aí foi bem complexo, foi difícil o meu psicológico, porque foi a primeira vez que eu realmente estava forte na montanha, estava acompanhando os grupos. Eu antes era muito lenta. Falei: nossa, vou ter que começar do zero. E aí foi isso. Eu fiz a cirurgia, investi em muita fisioterapia. Eu fiz fisioterapia até depois, quando eu já estava liberada. Eu lembro que eu fui conversando com pessoas que já tinham feito essa cirurgia e todo mundo me falava: voltar a andar e parecer que tem uma vida normal foi rápido. Mas depois eu precisava fortalecer, só que eu larguei. Eu pensei, eu preciso ir para a montanha. Eu não posso largar esse fortalecimento. Então, mesmo depois que eu já estava liberada, eu continuei fazendo a fisioterapia. A Karen pode falar melhor, porque existem muitos músculos diferentes que no dia a dia a gente não trabalha. Né? E com a fisioterapia, sabendo o esporte que eu quero me preparar, me ajudou a justamente seguir e ficar pronta para voltar para as montanhas. É isso, Karen, do ponto de vista dessa preparação, né? O que as pessoas precisam levar em conta e levar em conta também, caso haja alguma lesão, para poder se recuperar de forma satisfatória, assim como aconteceu com a Thaís? Perfeito. O caso dela foi na cidade, né? Nem foi na trilha. De fato, a gente se machuca mesmo, né? No nosso dia a dia. Mas acho que o mais importante para levar em conta é a gente diferenciar que existem as práticas de trilha que a gente pode ir e voltar e dormir na nossa casa ali no mesmo dia. Ou seja, a gente não precisa carregar mundos de coisas na nossa mochila porque a gente já está em casa. E existem as práticas das travessias, né, do trekking, em que a gente precisa carregar tudo isso com a gente. Ou seja, eu estou carregando um peso externo além do meu peso corporal.
Então, tem que fazer parte dessa preparação um treino com peso externo. Então, uma musculação, um funcional, e claro, trilha, né? Trilhar também é se preparar para ela mesma, né? Então, é importante a gente treinar além do nosso peso corporal, para quando está ali na vivência de subir uma montanha, né? De fazer uma longa distância, você ter capacidade e condicionamento físico para entregar isso. Ô, Karen, eu sempre gosto de ouvir dos profissionais qual que é a rotina deles de atividade física, né? Até para saber como eles se mantêm em boa forma física. Como que é a sua rotina de exercício? Nossa, agora eu vou me achar a mais atleta, contando aqui para vocês. Bom, eu faço atividade física 5 vezes na semana. Como fisioterapeuta, eu tenho uma consciência do que fazer para não extrapolar. Eu sei que isso, às vezes, é um pouco difícil, esse equilíbrio, né? Mas eu faço musculação 2 vezes na semana, faço funcional 1 vez na semana. Eu corro 2 vezes, intercalando, né, entre esses dias. E eu ainda coloco um yoga aí, que é para a gente ter um namastê ali, né, no meio dessa confusão. Muito bacana. E Thaís, como que tá a sua rotina de atividade física? Você já contou aqui pra gente que o dia que você sofreu uma lesão, você estava fazendo exercício funcional, nem era uma trilha, nem era trekking. E hoje, como que é a sua rotina de exercício? Eu acho que eu faço a mesma piada da cara. Eu vou parecer uma super atleta, né? Porque realmente, de segunda a sexta, eu faço treinos. Eu tenho um preparador que monta desde musculação até treinos funcionais, né? Porque a Karen comentou, a gente leva muito peso, mas não é também para ser bombadão. Tem que saber trabalhar esse peso também. Então, de segunda a sexta eu faço treinos e quando no final de semana eu vou ter a prática, porque eu posso ir para fazer uma trilha, fazer uma escalada, eu, na verdade, tiro um dia desses treinos da semana para não fazer atividade todos os dias, porque no final de semana eu vou fazer também. Então, eu costumo fazer dessa forma, né? Os treinos que misturam musculação e funcional, equilibrando com a montanha no final de semana. A gente está falando de montanhismo, mas começa com uma trilha, né, gente? Porque a gente fala montanhismo, você já imagina, assim, uma pessoa subindo aquela montanha super íngreme, que é um esforço que leva vários dias, que a pessoa vai passar ali carregando muito peso. Claro que você pode chegar nesse nível e espero que chegue, mas antes disso você vai ter um caminho aí a percorrer. E quem conta pra gente como fazer isso com segurança e com prazer, aproveitando esse trajeto, é a executiva de comunicação e montanhista Thaís Pérola e a fisioterapeuta Karen Bassi, que também tem uma experiência prática em montanhismo. Lá no primeiro bloco, nós falamos de vários pontos bem interessantes, inclusive da preparação das pessoas, né, para estarem aptas a subir montanhas. E a gente falou muito de exercício. E a questão de alimentação? Vocês sentiram que precisaram fazer ajustes também na alimentação para conseguir ter uma rotina de fazer trilha, de fazer subida de montanha, Thaís? Sim, eu no começo, quando eu comecei a fazer travessias, trilhas de mais dias, que tem que levar o alimento, eu cometi vários erros, né? Fui levando, alguém falava, come isso aqui, mas na montanha você só quer comer coisa que você gosta. E quais são os nutrientes que tem que ter no começo, no final do dia? Eu pedi ajuda, foi aí que eu comecei a descobrir as especialidades esportivas, né? Existe a fisioterapia do esporte, a medicina do esporte, e eu fui numa nutri esportiva, que realmente é difícil ter profissionais que conhecem o montanhismo, mas que se aprofundou, estudou, e ela me indicou, olha, durante o dia você vai comendo de tantas em tantas horas esse tipo de alimento, à noite isso, e a gente foi construindo isso também com as coisas que eu gosto e com o que dá para preparar na montanha, o que dá para carregar. Eu acho que fruta é uma das coisas mais difíceis de carregar, porque ela vai amassando, etc. Então, tem esse desafio também. Tá certo. A gente sabe que plano alimentar, né, principalmente numa situação tão específica, é algo que é realmente personalizado. Então, eu vou perguntar aqui porque eu estou curiosa para saber o que a Thaís comia, mas, gente, isso é um exemplo, né? Você vai ter ali as suas particularidades que o seu nutricionista, que a sua nutricionista vai saber atender. Mas o que que você levava, o que que você comia nestas viagens? Olha, eu sou uma formiguinha. E aí, quando eu descobri, leva o que você gosta, eu comecei a levar um monte de doce. E eu descobri que o melhor doce para levar para a montanha era brownie, porque ele já é amassado, então não ia amassar na mochila. Mas aí eu estava tendo justamente picos de glicemia muito grande.
Então, com a nutricionista, a gente começou a equilibrar. Então, sim, eu levo meus doces, não fico sem eles, mas também um outro tipo de carboidrato, a proteína, que ajuda a regular esses picos de glicemia, porque é uma trilha muito longa, a gente passa muitas horas andando. Então, você tem que saber quando comer, se coloca, olha, tô sentindo isso, coloca um pouco mais de carboidrato, não, vamos um pouco mais para proteína. Também a gente vai aprendendo a nos conhecer, a conhecer o nosso corpo e o que o nosso corpo está precisando naquele momento. Ô Karen, a maneira como as pessoas se alimentam acaba afetando também o resultado que elas vão ter e que pode, inclusive, impactar no trabalho que você faz com esses clientes? Perfeito. E pode, na verdade, impactar na própria expedição, né, no próprio momento. Então, uma alimentação inadequada, claro que assim, isso é um assunto mais nutricionista, mas você, teoricamente, você já vem se alimentando bem, para daí, quando chegar o dia, né, da trilha, da travessia, você já está ali com uma energia, né, o seu combustível está cheio. E uma má alimentação e até hidratação, eu vou pôr até, inclusive, a questão da água, Boa. pode causar cãibras, né? A pessoa pode ter experiências de cãibra e ela está no momento de esforço físico, né? Ela está passando ali um pouco do limite dela, algumas vezes, por conta da dificuldade do terreno mesmo, né? Então, é a alimentação adequada, a hidratação adequada e trazer até uma curiosidade, assim, nessas expedições, a gente leva aquelas comidas, não sei se você conhece, Cássia, chamam liofilizadas. São as comidas que passam ali por um processo de congelamento e desidratação. Então, você carrega uma refeição, que assim, aqui seria uma refeição de, vamos supor, 600 gramas, um arroz feijão mesmo, né? Um arroz feijão, uma carne, e lá você está levando com 100 gramas, né? Olha. E aí você coloca água quente e ela hidrata novamente, ela já estava cozida, né? E aí você tem uma refeição. Assim, aqui na nossa casa, a gente comer isso agora não vai ser muito agradável, mas eu te garanto que lá, no perrengue, aquilo tem um saborzinho, assim. Você sabe que o máximo que eu já tinha visto de comida liofilizada era café solúvel, que inclusive é melhor que o café solúvel tradicional, o liofilizado. Parece que consegue, sei lá, segurar um pouco mais as propriedades do café. É assim com comida também? Eu não sabia que isso existia. Existe fruta desidratada, né, que você Sim. também pode pôr água, enfim. Aí vai depender, claro, né, por exemplo, uma expedição igual a da Thaís, que demandou diversos dias, sem dúvidas ela não conseguiu carregar comidas que ela vai preparar agora, porque isso vai exceder o peso dela da mochila, né, então isso também faz parte do planejamento, e planejamento também é se prevenir, né, é prevenir se machucar, prevenir passar do ponto, né, para não ter lesão. E em relação a equipamentos, eu sempre imagino, como leiga, uma enormidade de coisas necessárias para quem pretende subir uma montanha. O que que é essencial, Thaís, e o que que vai aumentando aí em relação à necessidade de equipamento na medida que você vai evoluindo na modalidade? É bem o que você falou, vai evoluindo e depende do que você vai passar, né? Que nem eu comentei, eu também escalo em rocha. Às vezes eu subo montanhas que vão demandar tanto trekking quanto a escalada em rocha. Mas eu acho que o principal para começar é realmente um tênis. Você não precisa nem necessariamente ter realmente uma bota para começar, mas você pode ir adquirindo e evoluindo cada vez equipamentos melhores. A Karen falou da mochilinha com água e comida, e eu sempre coloco também um casaco impermeável. Porque mesmo a trilhinha que é curta, de repente, do nada, o tempo pode virar, e se você não está preparado para lidar com isso, pode ter uma hipotermia, né? Então, eu acho que eu começaria pensando justamente no calçado e como você se mantém bem caso alguma coisa aconteça, que seria água, alimento e o casaco. Em relação ao equipamento, você acrescentaria alguma coisa nessa lista, Karen? Nossa, dá vontade de acrescentar tudo, né? Quando a gente começa a pensar na nossa expedição, né? Mas acho que é bem isso mesmo. Depende quantos dias vão ser, né? Depende do que você vai enfrentar. O planejamento também faz parte de ver a previsão do tempo, né? O que vai me aguardar? Eu vou ter chuva? Quanto que provavelmente vai cair essa temperatura? Eu vou ter que levar a segunda pele, né? Para também poder estar bem ali coberta, né?
E tem um fator importante em travessias, né, que é a qualidade do sono, porque a gente dorme ali em barracas, né? Quem está escutando fala, meu Deus, o que eles fazem, né? Mas a gente dorme, a gente leva a barraca, o saco de dormir, um isolante. É um local que você tem que estar confortável, porque o seu sono também vai ser reparador ou não, né? E ele vai te ajudar a se recuperar para no dia seguinte você andar mais e no outro dia andar mais, né? Então, os equipamentos é uma lista, assim, que cada um vai ter a sua importância, né? Tem gente que vai querer levar, tem gente que leva livro, por incrível que pareça, mas para aquela pessoa aquilo é muito importante, né? Levar o livro para poder ter um momento de leitura. É um peso extra, né? Então eu prefiro pôr roupa, né? Eu passo muito frio. Eu prefiro dar conta ali de controlar o frio. Então a gente vai somando os nossos equipamentos de acordo com a nossa necessidade mesmo. A gente falou bastante já aqui de preparação física, né? Então, ter uma rotina de atividade física que vai te proporcionar um fortalecimento muscular, vai te deixar pronta para fazer essas trilhas, para fazer depois escaladas também. Agora, e do ponto de vista mental, como que vocês se preparam psicologicamente para esse tipo de expedição? Começando por você, Thaís. Realmente existe até uma piada no montanhismo que a parte psicológica mental é muito mais importante do que a física. E isso realmente fica claro porque a partir do momento que você começa a andar, estar cansado, você segue nesse caminho sempre cansado. É uma forma de encontrar um conforto no desconforto. Quando eu comecei, que eu não conhecia nada, eu ficava com muito medo, realmente a minha mente atrapalhava. Quando a gente não conhece, fica com medo, a mente começa a reclamar. E aí você não, a energia que seu corpo queria usar para caminhar, tá usando na mente reclamona. Então era quando eu tropeçava mais, quando eu não conseguia andar tão rápido. Eu comecei a lidar com isso fazendo meditação. Eu comecei a estudar conhecimentos védicos, né, que são aquelas escrituras antigas da Índia, e me trouxeram muito essa capacidade de observação, observar minha mente, observar as minhas emoções e como acolher isso, né? Porque realmente vai ter momento na montanha que eu vou me irritar, vou começar a ficar de mau humor, como eu lido com isso? E para mim, esses conhecimentos me ensinaram a observar e a meditação a trazer um pouco mais dessa calma quando as coisas acontecem. E para você, Karen, como que a gente pode se preparar mentalmente, psicologicamente para subir a montanha? Legal. Eu acho que o importante, assim, a Thaís trouxe a visão da meditação, eu também gosto muito da prática, mas eu entendi, assim, ao longo, né, desse período dos anos no montanhismo, que a gente não deve se comparar, né, com os outros. Então, em muitas expedições, em muitas subidas de montanha, não é só você que está ali, por mais que você tenha ido sozinho, não é só você. E às vezes a gente vê uma pessoa andando mais rápido que a gente, né? A pessoa já chegou lá em cima e eu estou cansada aqui. E a nossa cabeça começa a querer sabotar a gente nesses momentos, né? Então é muito importante a gente estar sempre usando nós mesmos, né, de referência. Então, nossa, eu já estou aqui, né? Eu já cheguei até aqui, eu consegui fazer isso, né? Então eu uso muito disso para me motivar também. E na hora do cansaço, você só quer sentar e voltar, assim, né? Em alguns lugares você não consegue voltar, você só pode ir, né? Então a gente tem que estar forte ali no mental. Mas acho que esses reforços positivos para nós mesmos, né? E até para trazer esse reforço positivo agora para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, quero ouvir de vocês experiências especialmente marcantes em expedições. Qual foi aquela expedição que você não consegue se esquecer ou que você lembra de momentos especiais e por quê, Thaís? Bom, eu poderia citar a primeira, que mudou toda a minha vida, mas essa eu já contei. Então, eu conto a última muito grande que eu fiz, que foi quando eu fui para o Nepal. E aí eu fiz uma trilha circular, né? Eu não passei 2 vezes pelo mesmo lugar. Caminhei fazendo um círculo, terminava no mesmo lugar, mas não passava. E esse círculo me levou 30 dias, então eu passei 30 dias na montanha, caminhando, foram mais de 200 quilômetros, e eu fiz tudo isso sozinha. Nossa, Eu isso não, que eu não ia te sozinha, meu perguntar ursinho agora. de Você foi pelúcia. sozinha? Gente. Meu ursinho de pelúcia foi comigo, gente. Ah, Ele então cuidou tá. de mim. Gente, 30 dias sozinha no Nepal. E você, Karen? Não, a Thaís, ela tem uma história linda aí para contar. Eu não encaro. Bom, eu também vou falar a minha última, que eu acho que foi a minha, a mais recente, foi a mais marcante, porque foi a minha primeira vez na altitude. Eu estive no Peru,
e fiz uma travessia de 8 dias lá, conhecida como Huayhuacha, uma cordilheira, né? Muito bonita e extremamente desafiadora. Então você fica nesse mix do que eu estou fazendo aqui, por que eu vim mesmo, né? Como assim eu tiro férias e venho nesses ambientes? Mas daí todos os dias você reforça por que você escolheu aquilo, né? Então é uma mistura de esforço físico, mas dopamina, né? Uma satisfação ali visual. E tem também isso, né? O montanhismo te traz um benefício que você só consegue ver subindo ali, né? A gente só tem esse visual encarando aquela experiência, né? Que vai demandar esforço. Então, mencionei essa. Muito inspiradoras. Quero agradecer demais a participação de vocês duas aqui. A Karen Bassi, fisioterapeuta, também tem essa vivência com montanhismo. Karen, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite, adorei falar do que eu já falo normalmente, né? E ainda mais inspirando as pessoas. E muito obrigada também a Thaís Pérola. A Thaís, ela é executiva de comunicação, é montanhista com uma vasta experiência. As duas estão nas redes sociais. Deixa eu pedir para vocês deixarem aqui os arrobas. Quem tiver mais interesse nas trajetórias de vocês, deixa o seu arroba, Thaís. É @Pérola na Montanha, e eu também agradeço muito esse convite de poder levar o montanhismo para mais pessoas. Não precisa largar a sua carreira, fazer sabático, dá para equilibrar e descobrir as montanhas. Bacana, isso é importante também. E o seu arroba, Karen? karenbassi.fisio. Acompanha lá que eu também trago bastante dicas de prevenção de lesão e de cuidado com a saúde. Maravilha. O Bem-Estar em Movimento tem a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.